Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 10 do mês de novembro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 23 do mês de Reshivan do ano 5781. Na próxima segunda-feira, dia 16, ao pôr do sol, nós vamos entrar no primeiro dia do mês de Kislev. O mês de Kislev nós temos a festividade de Hanukkah, a festa das luzes, né? Então é tempo para quem ainda não adquiriu as velas de Hanukkah para acender durante os 8 dias. E também quem ainda não tem a sua Hanukkah, que é a menorá de Hanukkah, para acender as velas durante os 8 dias. Então, vamos nos preparar para isso. E a partir da semana que vem, vamos estar aí falando algumas coisas na preparação para a festividade de Hanukkah. A festividade de Hanukkah, ela começa no dia 25 do mês de Kislev. E geralmente está aqui dentro do mês de dezembro. Então, a primeiro dia de Kislev, de Hanukkah, nós vamos começar na quinta-feira, dia 10 de dezembro. Então, ao pôr do sol do dia 10 de dezembro, nós vamos ter a nossa primeira noite de Hanukkah e vai se estender até o pôr do sol da sexta-feira do dia 18 de dezembro, ok? Então vamos nos preparar para a festa das luzes, né? O grande milagre do azeite e as grandes vitórias dos macabeus contra os opressores do povo judeu, que de todas as formas tentaram calar a fé e a obediência à Torá. E grandes batalhas aconteceram e grandes milagres Deus operou. E o milagre alvo, objeto de Hanukkah, é o milagre do óleo, que estaremos falando mais para a frente, ok? Hoje nós estamos na nossa terceira Aliyah. Nós estamos na nossa quinta Parashá, Hayesara, a vida de Sará, e a nossa terceira Aliyah hoje está no capítulo 24 de Bereshit, Gênesis, e vai do verso 10 até o verso 26, a nossa terceira Aliyah. Dessa forma, então, depois desses avisos, então, oficialmente, estamos iniciando a tarde com a Torá. E vamos para as nossas gotas de sabedoria do nosso Rebbe. Sobre convicção, o que o nosso Rebbe nos diz sobre convicção, que está bem ligado às 5 parashiot que nós estamos tendo até o momento, desde o princípio desse novo ciclo dos estudos da Torá. Convicção é uma das palavras que nós ouvimos pouco, mas as atitudes de todos os personagens envolvidos nessas 5 parashiot está envolto com convicção. Então vamos ver o que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala sobre convicção. Nenhuma prova elaborada ou filosofia profunda a manterá firmemente em pé. A única coisa que funcionará para você é a sua própria convicção. Porque mesmo nos momentos em que sua mente não está indagando se ela é ou não verdadeira, você sabe no fundo o que é. E sabe que acredita que é. E com um conhecimento que está além de tudo que sua alma pode compreender. É uma convicção que nem todos os ventos do mundo conseguirão extirpar, porque ela vem de dentro e da herança de seus ancestrais, que também acreditavam.
O desafio é simplesmente ignorar as dúvidas que vêm de fora e permitir que esse conhecimento interior brilhe e lhe sirva de guia. Então, sobre convicção, segundo o Rebbe, ele nos diz que a convicção é algo que vem de dentro, está lá no seu âmago, está no seu interior da sua mente. E você tem consciência o que é isso. Mas o perigo que enfrentamos é exatamente a influência externa. A influência externa à sua família, a influência externa àqueles que não vivem a fé que você vive, monoteísta, a influência externa àqueles que parcialmente vivem a fé monoteísta, mas está cheio de acréscimos de homens A, B ou C que querem, entre aspas, incrementar isso ou aquilo e acabam aí colocando coisas que realmente não condiz com a realidade da Torá, a realidade transmitida pelos nossos sábios, a realidade transmitida pelo nosso Rebbe. Então essas são as influências externas, as quais elas procuram trazer sobre você a dúvida, né? Então o que você precisa trabalhar é exatamente essa influência externa, para que não venha remover a sua convicção. A convicção é algo que realmente depende só de você. Se você permitir com que a influência externa venha preencher a tua mente, preencher o teu coração, e dessa forma você deixa com que a influência externa adentre a sua vida, então a sua convicção ela vai balançar, ela vai tremer, e aí você realmente poderá sair da presença divina de uma forma muito amarga. Então cuidado com a influência externa, seja quem for, seja o que for, a partir do momento que esta ou aquela pessoa ela está trazendo uma influência negativa para você, que destoa da Torá e dos ensinamentos dos nossos sábios, dos ensinamentos do nosso Rebbe, dos ensinamentos dos nossos rabinos, então você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão, e você tem que fazer valer a sua convicção que você adquiriu através da busca que você fez e aquela que Deus testificou com você que é verdade. Então, não importa, seja quem for, siga realmente as instruções divinas e some-se, somar, né? Não é sumir não, viu? É somar, venha somar com aqueles que estão dentro da mesma visão de fé, ok? E a segunda gota de sabedoria do nosso Rebbe para a nossa tarde é o campo de sua mente, que está ligado diretamente à questão da convicção. Então, o campo de sua mente é um campo fértil, mas primeiro o solo deve ser amolecido e arado. Abra-o para a sabedoria que chove dos céus. Deixe o orvalho da Torá penetrar em sua alma e as sementes lançadas pelos tzadikim, os sábios do nosso povo, entrarem em seu coração. Aprenda a ficar quieto enquanto elas germinam e criam raízes. Tranquilamente, espere a primavera. Em lugar de espinhos e de um emaranhado de ervas daninhas, nascerá um jardim exuberante, onde antes brotavam ilusões frenéticas e insolentes, brilhará um feixe de luz com foco bem definido, né? Então, esta gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o campo de sua mente. Então, primeira coisa que nós temos que ter é a certeza, a nossa mente ela é muito fértil, seja para o bem ou para o mal, né? Então a nossa mente ela é muito fértil e nós precisamos trabalhar a nossa mente.
Então por isso que nós vimos a gota anterior que fala sobre convicção. E a sua convicção tem que estar firmada, enraizada na Torá e, como diz aqui também, nessa porção aqui da gota da sabedoria do Rebbe, precisa estar realmente alicerçada nas sementes lançadas, ou seja, nas sementes lançadas significa na sabedoria, nos ensinamentos que os tzadikim, né, os sábios do nosso povo, os rabinos do nosso povo, têm transmitido e têm feito chegar ao teu coração. Aí dessa forma, você precisa deixar com que esse terreno, que significa a tua mente, seja realmente o solo preparado, arado, amolecido, significa deixe com que esses ensinamentos adentrem a sua mente, adentrem ao seu coração e permaneça em silêncio, no sentido de que essa palavra, esses ensinamentos, segundo a Torá, segundo os sábios, a luz da Torá e a luz dos olhos do Eterno, possam verdadeiramente criar raízes para que a sua convicção seja forte, firme, né, seja sólida e você não venha se render às influências externas que procuram de alguma forma tirar você da presença divina e do campo da obediência à luz dos olhos do Eterno. Então, no lugar de nascer espinhos e emaranhados de ervas daninhas, então nascerá um jardim exuberante. Não brotará mais, né, as ilusões frenéticas e insolentes, mas brilhará um feixe de luz com um foco bem definido, né? Então esse foco, sem sombra de dúvidas, é estar firmado e alicerçado na Torá de Hashem. Ok? Captando a mensagem, dentro disso daí, o nosso rabino que escreveu para nós, né, a Kabbalah, a meditação para as nações, ou seja, a Kabbalah para os não-judeus, o rabino Yitzhak Ginsburg. Então ele nos fala sobre a questão de captando a mensagem. Ele nos diz assim: após o seu pacto, né, com Noah, após Deus fazer um pacto com Noah, Deus fez uma aliança com Abraão, depois com seu filho Yitzhak e com o neto de Abraão, Yaakov, a quem Deus deu o nome de Israel. No Monte Sinai, os filhos de Israel, Benei Israel, presenciaram em massa, mais de 3 milhões de pessoas, uma revelação do Todo-Poderoso e receberam a Torá, os 5 livros conhecidos como os 5 livros de Moshe, com seus 613 mandamentos. Esses mandamentos são obrigatórios somente para o povo judeu. E é através desses mandamentos que os judeus cumprem sua missão especial no mundo. A Torá está repleta de versículos que afirmam claramente que o povo judeu foi escolhido por Deus para desempenhar um papel especial no mundo e entre as nações. Por exemplo, Shemot, Êxodo capítulo 4, verso 22, diz, né? E agora se ouvirdes atentamente minha voz e guardardes minha aliança, sereis para mim o tesouro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Vejam bem o termo que Deus usa aqui, toda a terra é minha. E além de ser toda a terra, isso significa o cosmo, né, todo o universo. Então todo o cosmo, todo o universo, todo este planeta Terra pertence a Deus. E, consequentemente, todos os povos pertencem a Deus. Mas o povo judeu que aceitou a aliança do Sinai foi o povo escolhido por Deus, porque eles receberam a outorga da Torá para cumprir uma missão mais especial no mundo e entre as nações. Então, assim, numa linguagem simples para que nós possamos entender e também não cairmos, né, em influências externas para querer tirar a nossa convicção que somos povo de Deus, que somos filhos de Deus juntamente com os judeus, nós podemos dizer assim, de uma forma bem simples,
e bem objetiva. O judeu, ou os judeus, na realidade, eles são o nosso irmão mais velho. Nós somos os irmãos mais novos, né? Nós somos os irmãos mais novos, os caçulas, né? E por isso nós precisamos dos irmãos mais velhos, para poder realmente dar de vez em quando um tranco em nós, para que nós não venhamos ser aí como uma boiada, né, que estoura e sai por aí sem direção, sem caminho, e sai aí, né, correndo que nem boi doido, né, ou vaca louca, né, e por aí fora vai e não sabe para onde vai e acaba caindo em algum precipício e morrendo. Então nós precisamos do nosso irmão mais velho, o povo judeu, para realmente estar aí nos ensinando, nos orientando. Por isso, nós temos aí o nosso Rabino Yaakov Gerenstad, que é a liderança Bnei Noach aqui no Brasil, e através dele, praticamente quase todos os estados no Brasil, temos aí comunidades regionais com emissários Bnei Noach. E dessa forma aí, né, então o nosso irmão mais velho, o povo judeu, é aquele que nos traz, segundo a própria Torá e o próprio Eterno, né, um povo para fazer um papel especial no mundo e entre as nações. Como resultado dessa tarefa especial de Deus, os judeus têm a responsabilidade de ser uma luz para as nações. E isso significa que eles têm a responsabilidade de ensinar aos não-judeus, essencialmente as 7 leis de Noach e as suas ramificações, as 7 leis universais. E através disso liderar o mundo inteiro para a verdadeira adoração do único Deus, trazendo a redenção final, como está profetizado pelo profeta Ishayahu, né, Isaías capítulo 2, versos 2 e 3, onde nos diz: e ocorrerá no fim dos dias que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todas, e se destacará dentre as colinas, e a ele afluirão todas as nações, a ele irão muitos povos, e dirão: vinde, e ascenderemos a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacob. Ele nos ensinará seus caminhos, e por eles seguiremos. Pois de Sião sairá o ensinamento da Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Então, nós temos aqui exatamente essa realidade. O povo judeu é o povo especial escolhido por Deus para cumprir uma missão específica e especial no mundo e entre as nações. Portanto, o povo judeu é o nosso irmão mais velho, e todo irmão caçula é muito arteiro, desobediente, né? Age muito pelo instinto e esquece muitas vezes a razão, e precisa realmente do irmão mais velho para dar de vez em quando aqueles puxãozinhos de orelhas e mostrar: ó, calma aí, não é assim não, vem para cá, certo? Então dessa forma é que nós nos tornamos Bnei Noach, e cumprindo Sofonias 3:9, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, os judeus, e assim servindo a Deus um serviço do coração, um serviço do amor, né? De amor com amor, por amor ao Todo-Poderoso. Dessa forma, né, então nós temos aí que as leis do Bnei Noach realmente é um comprometimento que o Bnei Noach precisa assumir com referência ao Deus único, o monoteísmo, aquele que é único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, aquele que também não é um ser humano, aquele que é o Ein Sof, o infinito, né? Então, se todo não-judeu assumir um compromisso sério com o Eterno e as 7 leis universais, então ele estará andando ombro a ombro com os judeus nesse serviço ao Todo-Poderoso, e à medida que ele vai seguindo, né, passo a passo,
ele estará, sem sombra de dúvidas, adentrando as dimensões mais elevadas, e à medida que continua prosseguindo, ele vai se elevando mais ainda à presença divina, e também vai adentrando cada vez mais em profundidade no conhecimento e na sabedoria do Todo-Poderoso. Por isso, para nós não judeus, as 7 leis universais: não cometer idolatria, não blasfemar, não roubar, não matar, não cometer relações sexuais ilícitas, não comer um órgão de um animal vivo e fazer a justiça, né? Então nós temos aqui 7 leis universais. 6 são chamadas de leis negativas: não faça, que é não cometer adultério, não blasfemar, não roubar, não matar, não cometer relações sexuais ilícitas e não comer um órgão de um animal vivo. E uma lei positiva, que é faça, que significa fazer justiça. Então, dentro dessas 7 leis, as quais têm 66 ramificações, que é o princípio para nós estudarmos, meditarmos e aprendermos e pôr em prática no nosso dia a dia, ok? Então, aqui está a nossa introdução para o dia de hoje. Vamos para a nossa terceira aliá, que está no capítulo 24 de Bereshit, Gênesis, e nós vamos ler com os comentários de Irash, a partir do capítulo 24, verso 10 até o verso 26, o qual nos diz assim, comentários de Irash: Abraão lavrou um documento transferindo todas as suas propriedades para Isaac e entregou a Eliezer para que o mostrasse à família da futura noiva. Além de tornar Isaac um homem muito rico, isso provava o seu valor aos olhos do pai, pois Abraão nada deixou para seus outros filhos. Por essas 2 razões, os parentes da moça ansiariam pelo casamento dela com Isaac. Quando redigiu o documento, Abraão ficou em dúvida quanto à data que deveria constar. Por um lado, não queria assinalar o dia em que o escreveu, pois assim passaria seus bens para Isaac em definitivo, antes que fosse necessário também, visto que a viagem de Hebrom até Harã levaria 17 dias. E ele sabia que a Torá nos manda ter muita cautela com nossa riqueza. Por outro lado, Abraão não queria pós-datar a declaração, uma vez que isso apresenta alguns problemas legais, e ele sempre cuidou de fazer tudo com a maior meticulosidade possível. Portanto, ele optou por apor no documento a data em que Eliezer partiu. O servo Eliezer então tomou 10 dos camelos de seu senhor, que se distinguiam dos camelos das outras pessoas pelo fato de que Abraão sempre os mantinha amordaçados para impedi-los de pastar em campos alheios, e alguns homens com ele, e partiu naquele mesmo dia com o documento que enumerava todos os bens de seu senhor e atestava sua transferência para Isaac em sua mão. Ele levantou-se e foi a Harã Naharaim, ou seja, Harã dos 2 rios. Isto é, a Harã ficava entre os rios Tigre e Eufrates. E foi para a cidade onde Nahor, irmão de Abraão, se estabelecera. Embora não tivesse acompanhado Terar e a Abrão, quando eles se mudaram de Ur para Harã, Nahor mais tarde também foi para lá. Como Terar fora apenas um monoteísta encoberto, não conseguira instilar suas crenças nos membros de sua casa, seus familiares em Harã, em sua maioria,
continuavam a adorar ídolos, como no passado, apesar de que também tinham conhecimento da fé monoteísta de Abraão, e em certa medida a professavam da boca para fora. Porém, a filha, a noiva pretendida, que era Rívica, que ficou conhecida como Rebeca, então Rívica reconhecera precocemente a tolice da idolatria e dedicava-se à prática monoteísta e do comportamento ético. Em atenção ao desejo intenso de Abraão de viver de acordo com as instruções morais da Torá e não desfazer-se de sua riqueza prematuramente, Deus encurtou o tempo de viagem, e Eliezer, que deveria levar 17 dias para chegar ao seu destino, Deus fez um milagre e fez com que Eliezer chegasse no mesmo dia em Harã. Quando chegou, Eliezer fez os camelos ajoelhar fora da cidade, perto de um poço de água, ao entardecer, quando as mulheres saem para tirar a água do poço. Então Eliezer, ele fez a sua prece ao Todo-Poderoso e disse: ó Deus, Deus de meu senhor Abraão, dispõe os acontecimentos para mim hoje, de tal maneira que faça uma bondade para meu senhor Abraão. Aqui estou junto à fonte de água, e as filhas dos homens da cidade estão saindo para tirar água. As mulheres que saíam para pegar água no poço, elas eram chamadas de aguadeiras. Aguadeiras, as mulheres que iam tirar água do poço. E ele continua na sua prece: que a moça a quem eu disser, por favor, inclina teu cântaro para que eu possa beber, e ela responder, bebe, e também darei água a teus homens e camelos, seja aquela que designaste para teus servos Itzarraque. Ela será uma boa companheira, porque sua demonstração de consideração e generosidade será prova de que é digna de tornar-se parte da casa de Abraão. Que ela seja da família dele e uma parceira adequada para Itzarraque. Assim saberei, por meio dela, que agiste benevolamente com o meu Senhor. Ele ainda não terminara de falar, quando Rívica, que tinha, para alguns sábios, ela tinha 3 anos, para outros ela tinha 14 anos, e para outros ela tinha 30 anos. Não esquecendo que, ao você ouvir essa questão, que ela poderia ter 3 anos, não podemos esquecer que nesta época, tanto o processo de gestação não eram de 9 meses, eram de algumas semanas, alguns sábios dizem que era de 2 semanas, bem como também, a partir do momento que a criança nascia, o seu desenvolvimento também não é da forma que nós conhecemos nos dias atuais. 9 meses de gestação, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e assim sucessivamente. Então, hoje você olha uma criança de 3 anos, você vai falar, não pode ser. Realmente não era. Então, nesses dias, um menino ou uma menina com 3 anos, ela já tinha, a pessoa, ou seja, menino ou menina, já tinha um corpo realmente de uma moça, de um moço, certo? Então, por isso que alguns sábios dizem que ela poderia ter 14 e outros dizem que ela poderia ter 30 anos, certo? Por causa do seu desenvolvimento físico, É só você tirar por base, aqui, como fala o texto, as moças da cidade, elas saíam das casas dos seus pais, iam até o poço, e ali elas iam pegar a água do poço e levavam nos seus cântaros para casa. Uma menina de 3 anos, como conhecemos hoje, não teriam
condições de o fazer naquela época lá, entendeu? Um paralelo também, né, que nós podemos fazer aqui com referência a isso, as pessoas mais velhas, mais antigas, quando uma criança nascia, ela demorava alguns dias até para abrir o olho. Os mais antigos lembram disso daí, não é verdade? Hoje não, hoje a criança ela já nasce com o olho aberto, chorando e rindo ao mesmo tempo, né? E hoje você pega, por exemplo, uma criança de 3 meses, ela parece que tem uma idade de uma criança de 1 ano, né? Uma criança de 1 ano parece que ela já está com uma idade de 2 anos. Tanto é que roupas, por exemplo, quando as mães, né, os pais vão comprar para a criança de 3 meses, por exemplo, ela já vai comprar roupa para a criança de 8 meses, 12 meses, né? Então, hoje, atualmente, as pessoas falam, né? As crianças hoje só faltam nascer andando e falando, não é verdade? Então, é só um paralelo, uma analogia para nós entendermos esta linha de sábios que dizem que ela tinha 3 anos nessa época aqui, ok? Então, continuando aí no verso 15, com os comentários de Irache, ele ainda não terminara de falar quando Rívica surgiu. Ela havia nascido a Betuel, filho mais novo de Milcá, a mulher de Nahor, irmão de Abraão, e seu cântaro estava sobre seu ombro. A moça era muito formosa, porém ainda era uma virgem, que homem nenhum a conhecera carnalmente, de forma alguma. Era comum naquela época mesmo as meninas muito pequenas se envolverem em atos, né, de namoro, noivado e casamento, ou coisas semelhantes, né? Rebeca, no entanto, era inocente até dessa prática. Ela desceu à fonte e o nível da água elevou-se quando ela se aproximou, tornando-lhe mais fácil encher o cântaro. Eliezer, naturalmente, observou a sua conduta, a sua postura, e quando ela chegou na beira do poço, ele percebeu que as águas, elas fluíram, né? As águas, elas vieram à superfície, e Rívica pegou as águas com mais facilidade, encheu o seu cântaro com mais facilidade do que as outras. O servo correu, então Eliezer, né, correu para o encontro de Rívica. Por gentileza, disse ele, deixe-me beber um pouco da água de teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E rapidamente abaixou o cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. Quando terminou de dar-lhe de beber, ela disse, tirarei água para os teus homens e para os teus camelos também, até que tenho bebido a saciedade. Ela rapidamente esvaziou seu cântaro no bebedouro e de novo correu ao poço para tirar a água, e tirou água para todos os homens e camelos que estavam acompanhando Eliezer. Vendo que Rívica realizara precisamente os atos pedidos por ele a Deus, como sinal de que ela era a mulher certa para Issaque, o homem admirou-se dela, perguntando-se se também se revelaria que ela era da família de Abraão. Ele pensou em silêncio consigo mesmo, querendo saber se Deus fizera sua viagem ser bem-sucedida ou não. Porém, a confiança, emuná, lembra que falamos emuná ontem? Emuná significa confiança. Quando você fala emuná, fé, vamos dizer assim, é uma tradução muito simples, mas você precisa ir na profundidade de emuná, certo? Então, emuná, fé, aí você vai um pouco mais profundo. Emuná, fé, confiança. Então, emuná, confiança irrestrita que Deus provê. Porém, a confiança que ele tinha nos méritos de Abraão e na promessa de Abraão de que Deus arranjaria antecipadamente o sucesso pesou mais do que as suas dúvidas. Depois que os camelos beberam à saciedade,
o homem tomou uma argola de nariz de ouro, que pesava uma beca, meio shekel, ou cerca de 8 gramas de ouro. É uma alusão ao meio shekel, que os descendentes de Rívica doariam para a construção do tabernáculo no futuro. E também ele deu 2 braceletes, que era uma alusão às 2 tábuas dos 10 mandamentos que Moisés receberia no Monte Sinai, e que pesavam 10 shekels de ouro, ou cerca de 160 gramas de ouro. Uma alusão aos 10 mandamentos que seriam gravados sobre as tábuas para os braços dela, e deu-os a ela, tornando-a assim noiva de Isaac. Ele disse, depois que ele deu os presentes, ele não perguntou para ela quem era ela, quem era a sua família, quem eram seus pais. Ele primeiro deu os presentes. Ele disse, verso 23, ele disse, de quem és filha? Por favor, dize-me se há lugar na casa de teu pai para pernoitarmos. Respondendo às suas perguntas, ela disse, sou filha de Betuel, filho de Milcá, que ela deu à luz para Nahor. Ela disse ainda, temos palha e forragem em abundância, bem como lugar para passar muitas noites. Ao ouvir isto, o homem inclinou-se a cabeça e prostrou-se diante de Deus para agradecer. Então aqui, né, nós encerramos a nossa terceira leitura da nossa paraxá semanal, certo? Algumas considerações que os nossos sábios trazem para nós com referência a esta aliá, né? Então no verso 10 nós temos aí que o servo de Abraão, ele tomou todas as providências e seguiu o seu caminho, e Abraão passou, né, o documento legando todos os seus bens para Isaac, seu filho, e era isto o que o servo de Abraão levou consigo para mostrar aos parentes da futura esposa de Isaac. Então é chamado dote, né? O dote da noiva. Então Eliezer, ele levou um documento em suas mãos que dava a Isaac todos os poderes sobre todos os bens do seu pai Avraham. E isso foi o documento que ele mostrou lá para a família de Rívica, né? Depois nós vamos ver aqui na sequência dali amanhã. E o que acontece, né? Tem olho gordo na conversa ou não? Tem olho de egoísta ou não? Vamos ver amanhã. Mas aqui nós queremos chamar a atenção para a confiança. Avraham, ele tinha emuná não só para com Deus. Avraham tinha emuná para com seu servo Eliezer. E o seu servo Eliezer tinha total confiança do seu senhor, Avraham. Mas Eliezer também, ele não era um qualquer. Ele era um servo fiel. E portanto Eliezer, ele também tinha emuná, não somente no seu senhor Abraão, mas ele tinha emuná, confiança absoluta no Deus do seu senhor, do seu amo. Então, esta é uma realidade. Vamos fazer uma analogia. Nós somos não-judeus, e ao abraçarmos a nossa fé Benei Noach, nós estamos ombro a ombro com os judeus, servindo, prestando um serviço a Deus de coração, com amor por amor, né, ao Todo-Poderoso. E nós estamos aí como alunos para com os nossos mestres, os nossos rabinos. O nosso rabino Yaakov
o nosso rabino Michel e o nosso rabino Shimon. Então, nós somos alunos, somos aprendizes. Então, nós temos que ter a nossa emuná na Torá e no Deus da Torá. Mas também temos que ter emuná para com o nosso rabino, Yaakov, e os nossos rabinos. Confiança. Isso significa que as suas orientações, a sua direção, o aprendizado que passa para nós é uma questão de confiar. E se nós temos essa emuná no Deus da Torá, a emuná na Torá, a emuná no Deus dos nossos rabinos, e temos emuná nos nossos rabinos que são direto a nós, tendo a liderança do Rav Yaakov, então você não precisa procurar em terreno vizinho alguma outra coisa. Você não precisa buscar na plantação vizinha outra coisa, ou outros ensinamentos, a não ser que o nosso Rav Yaakov, ele oriente, você pode buscar os estudos também junto com este ou aquele rabino, fulano, A, B ou C. Se é uma orientação dele, então tranquilamente você está seguindo a liderança, obedecendo a liderança, e você está fazendo a semelhança de Eliezer. Você não está indo para campo alheio, você não está indo atrás de outras vertentes. Você continua seguindo a vertente da liderança Benei Noach, Rav Yaakov Gerenstad. Se ele disse, Rabino fulano, não tem problema nenhum de você ouvir os seus estudos, participar dos seus estudos, também se amadurecer e se fortalecer também com os seus estudos, então tranquilo, você está dentro de uma ética, dentro de uma moral, e você está sendo fiel a Deus, a Torá e a sua liderança rabínica. Isso é importante. Se Eliezer, ele tivesse, por exemplo, buscado orientações entre os seus, que eram os cananitas, qual seria a orientação que os cananitas dariam a Eliezer? Ele teria sumido com todos os 10 camelos, com todas as riquezas, que estavam sendo um demonstrativo do poder aquisitivo de Avraham, o seu poder como príncipe, ele também teria sumido com as escrituras. Nem Abraão e nem Isaac teria direito a mais nada, porque ele teria sumido com a escritura das posses. Então, por isso, quando nós vamos sem direção do nosso rabino Yaakov Gerenstad atrás, vamos dizer assim, de um outro alimento, nós não estaremos aí seguindo uma ética, uma moral, e principalmente não estaremos seguindo um padrão espiritual que é agradável a Deus, ok? Na sequência nós temos aí Querívica, ela sai, ela surge, quando ele está fazendo a sua prece, e ela surge, e ela vai buscar água no poço, dessa forma, segundo os nossos sábios, como nós já falamos um pouquinho antes, ela teve a vantagem dupla de envelhecer e a de contar muitos dias, pois cada dia de sua vida estava marcado por uma boa ação. Ou seja, a maturidade, tanto espiritual, mental e física dirívica, não correspondiam a exatamente, como alguns sábios dizem, 3 anos de idade. Ela estava muito além dos 3 anos de idade que nós hoje entendemos aí o que são 3 anos de idade, Então, segundo os sábios, era essa a realidade. Por quê? Porque a cada atitude de uma boa ação que ela fazia, que ela tinha como atitude de boa ação,
isso trouxeram um amadurecimento mais rápido, né? E um envelhecimento não no sentido de no sentido exato da palavra velho, né? Mas no sentido da sua idade estar bem aquém, né, da sua idade, ok? Então, nesse sentido, segundo os sábios, falam para nós que ela teve essa dupla vantagem, ok? Anteriormente nós tivemos aí, nessa questão de Rívica, a idade, né, da época é bastante discutida, segundo o Midrash, né? Então, 3 anos. Alguns exegetas, eles afirmam que eram 14 e outros 30 anos, já mencionado aqui, né? Nós vemos aí que depois que Eliezer ele faz a sua prece, e aqui nós queremos abrir um parênteses no sentido da prece de Eliezer. Quando nós vamos fazer a nossa prece espontânea a Deus, a semelhança de Eliezer, nós temos o nosso Sidur de oração, que as nossas preces estão ali inseridas, que os sábios do nosso povo trouxeram para que nós pudéssemos ter aí um norte, um horizonte, uma bússola no sentido de direcionar as nossas preces de uma forma mais específica, mais contundente, né? E nessas preces mais objetivas, elas são elevadas e profundas, né? Mas também nós temos aquele momento da nossa prece espontânea, a nossa prece voluntária, aquele momento em que você fala com as suas palavras, né, o que você quer pedir a Deus. A semelhança de Eliezer, e aqui está também, né, uma prece no sentido de nós compreendermos e buscarmos também um certo modelo para nós, da seguinte forma: você precisa ser específico com Deus. Veja bem, falamos ontem, não se precisa provar nada para Deus. Para Deus não se precisa provar nada. Deus sabe de tudo, do ontem, do hoje e da eternidade. Então, para Deus não existe novidade e não existe surpresa. Para nós, sim. Para nós, há novidades e surpresas. Então, como já falamos aqui anteriormente, provas e testes não é para Deus, é para nós mesmos. Nós que somos os grandes beneficiários das provas e dos testes. Deus permite que chegue até nós, Ele já sabe o resultado, nós não sabemos. E por isso que nós temos que passar. Você pode dizer, pô, mas Deus, Ele permite a prova, mas Ele sabe qual é o finalmente. Que vantagem que tem? Você tem todas as vantagens. Você tem todas as possibilidades positivas. Porque antecipadamente, Deus ele revela qual é a vontade dele para conosco. E os profetas falam isso. Eu sei quais são os meus pensamentos para convosco, povo meu. São pensamentos de paz e prosperidade. Paz está ligado a todos os níveis espirituais. O Shalom. Prosperidade está ligado a todos os níveis físicos, financeiros e materiais. Então Deus ele já mostra para nós claramente. A Torá também ele nos fala. Estas bênçãos seguirão aqueles que obedecem, isso e mais aquilo. Certo? Então, dessa forma, a Torá também mostra para nós, né, de uma forma ainda maravilhosa, quando o Eterno diz, né, coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ele não te obriga a seguir nenhum dos dois. Ele te deu livre-arbítrio para você decidir. Mas ele, como um pai amoroso, bondoso, cheio de misericórdia, além dele dizer, coloco diante de vós o caminho da vida e da morte, ele ainda nos fala como um pai amoroso e misericordioso. Escolha, pois,
o caminho da vida, para que viva bem tu e a tua família. Ele nos aconselha. Você não é obrigado a atender o conselho de Deus. Você tem o livre-arbítrio. Decida. Quando nós decidimos voluntariamente, e é esse o significado do livre-arbítrio, e quando nós decidimos voluntariamente, principalmente nós não-judeus, decidimos voluntariamente sermos Benei Noah numa fé monoteísta, ombro a ombro com os judeus, Maimônides disse que os tais que abraçam a fé monoteísta e dessa forma eles vivem techuvá, tefilá, tzedaká e estudo da Torá, são comparados como justos dentre as nações, e ainda por cima são comparados como ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Você procura honra? Você procura destaque? Aqui está o segredo. Onde você encontra honra, onde você encontra destaque. E você se torna um filho amado pelo Todo-Poderoso, o grande Rei. E ao mesmo tempo, ele te dá a honraria, não somente de ser filho, mas a honraria de ser comparado ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então, quando nós vamos à nossa prece voluntária, nós não podemos esquecer destas bases, desses alicerces, desses aprendizados. Então, vamos na nossa prece voluntária sermos específicos e não generalizar. Seja específico o que você pede para Deus, o que você quer de Deus, o que você pede para o Pai, o que você quer que o teu Pai te atenda. E a resposta vem. Eliezer foi específico. Foi específico em detalhes. E Deus respondeu em todos os detalhes. Por isso que é importante a oração espontânea, quando a nossa conexão com Deus se torna ainda mais profunda, mais íntima. É o pai e o filho conversando. É o filho que busca o colo do pai, os braços protetores, amorosos e bondosos do pai. Então, nunca esqueça, és filho. Simplesmente isto. Na sequência, o servo Eliezer, depois que vê todas as coisas acontecendo, então ele compartilha, dá de presente, melhor dizendo, ele dá de presente a Rivka os 3 presentes, que ele dá para a Rivka. E ao dar esses presentes para ela, uma argola de nariz de ouro, que correspondia a meio shekel, que corresponde a 8 gramas, num ato profético, nessa atitude, quando o povo judeu estaria ali, os descendentes de Rivka, estariam doando o meio shekel para o tabernáculo. Os 2 braceletes para os braços dela, fazendo uma alusão às 2 tábuas que Moisés desceria do monte Sinai, as 2 tábuas, tanto as provisórias que foram destruídas, depois as 2 tábuas permanentes e as quais são eternas, e depois ele deu esses presentes para ela, e esses 2 braceletes pesavam 10 shekels, que eram correspondente aos 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos, nós não podemos esquecer, nós estamos aqui na descendência de Rivka.
nós estamos aqui na descendência, principalmente no sentido, né, espiritual, vamos assim dizer, de Abraham, Sara, Isaac, Rivka, e Yaakov, e Leia e Rachel. Por quê? Porque quando o servo Eliezer, ele deu esses presentes para a Rivka, e os 2 braceletes, né, para os braços dela, que pesavam 10 shekels, que correspondem, né, exatamente aos 10 mandamentos. E nós já aprendemos que os 10 mandamentos em hebraico, ele contém 620 letras, que corresponde exatamente ao quê? 613 mandamentos para os judeus e 7 mandamentos para os não-judeus. E isso daí os sábios trazem através dos milênios, né? Eles trazem através dos milênios os sábios com referência a isso daí. Então, essa é uma realidade desde outrora, desde esses tempos. Então, nós estamos aqui incluídos dessa forma, através das 7 leis de Noé, nós fazemos o pacto com Deus. Porque quando Deus fez o pacto com Noé, se estendeu por toda a descendência de Noé. E Abraham, Isaac e Yaakov são da descendência de Noé. Eles eram Benei Noé, né? E dessa forma, amados, nós estamos dentro da aliança. Então, para nós não-judeus, Benei Noé, você não precisa ficar se questionando. Eu sou ou não sou judeu? Essa não é a questão. Assim como também você não precisa ficar aí questionando que os judeus fazem X, eu também preciso fazer, eu tenho que fazer. Não. Os 10 mandamentos são bem claros e os sábios trazem isso para nós através dos milênios. 10 mandamentos, 613 mandamentos específicos para os judeus e 7 mandamentos específicos para os não-judeus, estando todos na mesma aliança do Sinai, que começou lá com Noé. Então você não precisa perder o seu tempo com isso daí. Eu preciso fazer igual os judeus, colocar talit, tefilim e companhia limitada. Eu preciso guardar igual os judeus o Shabat e não só honrar o Shabat. Não. Comece a fazer aquilo que é da tua responsabilidade. Comece a fazer aquilo que pertence a você, como não-judeu, como Benei Noé. Lá na frente, se o Mashiach não chegar até lá, ok? E você estiver num estágio muito, mas muito avançado, aí você faz a conversão ao judaísmo e pronto, acabou. Aí você vai viver aí as 613 mitzvot. Não tem problema nenhum. Mas primeiro nós temos que cumprir a nossa parte. Primeiro nós temos que cumprir a nossa missão como Benei Noé. Você já conhece as 7 leis de Noé e as suas 66 ramificações? Sabe na ponta da língua? Eu ainda não sei. Você faz techuvá diariamente? Faz tefilá diariamente? Dentro da tefilá você faz o Shema 2 vezes ao dia? Você faz tzedakah? Você tira os 10% do seu soldo depois que você cumpre as suas obrigações familiares, etc. E aquilo que sobeja, você tira os seus 10% e pratica tzedakah? E quarto, faz estudo da Torá diariamente? Não? Então, não procure pensar como um judeu, ser um judeu. Primeiro, seja esse irmão caçula, cheio de pensamentos, cheio, entre aspas, num bom sentido, né? Cheio de rebeldias, querendo ser igual ao irmão mais velho. Mas o irmão mais velho, ele chegou num patamar
Mas antes dele chegar nesse patamar, ele teve que percorrer um espaço de tempo. Você ainda não percorreu o seu espaço de tempo para chegar àquele nível que o seu irmão mais velho está e que continua progredindo. Então, por isso, passo a passo, degrau a degrau. Vamos chegar lá? Claro que vamos. Se permanecermos nesses 4 alicerces, mais as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Dessa forma, nós estaremos constantemente na presença de Hashem, elevando a Ele, sem sombra de dúvida, as nossas preces. Quem é a mulher que vai entrar na vida da família de Abraão? Será que ela fará voltar aqueles 3 milagres que acontecia nos dias de Sará? Estamos apenas no primeiro compromisso do noivado. Há algumas coisas que precisam se desenrolar antes de efetivar o casamento. De fato, Rivka seguirá o servo Eliezer para a casa do seu senhor Abraão e desposará Yitzhak? Há um espaço a ser percorrido. Muitas coisas precisam ser estudadas, precisam ser pautadas. E quais são os aprendizados? Por isso, não deixe de seguir a tarde com a Torá, onde estamos aqui. Um compromisso com o Eterno, um compromisso com a sua Torá, um compromisso com a nossa liderança Benei Noah, um compromisso com os nossos rabinos, um compromisso com você. À tarde com a Torá. Amanhã. Shalom, shalom.